bom, começou a gravar, então já todos cientes, todos concordando com a LGPD. Então, hoje queria, né, dar as boas-vindas para Magali e para Carla. Então, elas são as nossas convidadas do mês. Nesse compartilhar hoje é vinculado com a iniciativa do BeHealth. E aí a gente convidou elas porque elas já são, né, nossas parceiras aqui dentro do Bridge e elas são psicólogas formadas. Então, a gente chamou elas para conversar um pouquinho sobre saúde mental com a gente, pensando que setembro é um mês em que a saúde mental ela tem uma relevância, né? Ela entra em pauta, é um momento para ser discutido. Inclusive, eu acho que hoje é o Dia Mundial ou Nacional de Prevenção ao Suicídio, de combate à prevenção ao suicídio, né? Acho que é hoje. Então, acho que casou bem a gente falar um pouquinho sobre saúde mental e tudo mais. Então, elas vão estar conversando um pouquinho com a gente sobre saúde mental e estratégias de autocuidado e também sinais de alerta. Então, queria desejar muito boas-vindas, Carla, Magali, muito obrigada também por estarem aqui com a gente hoje. E aí, passo a palavra para vocês. Obrigada. Então, boa tarde, pessoal. Vou começar eu na nossa organização aqui. A princípio, eu e a Magali conversamos bastante de como nós faríamos essa atividade hoje com vocês. E a gente inicia convidando vocês a participarem, para que não vire aqui um diálogo, né, para não dizer monólogo, entre eu e ela, né? A gente planejou de forma para que vocês se sintam à vontade para estar tirando as dúvidas e vamos conversar, porque é a partir daí que a gente vai também construindo o raciocínio, pensando, porque a gente tem uma ideia, né, e tem alguns conhecimentos que podem sanar algumas dúvidas, mas a gente não sabe quais são as maiores questões que vocês têm, então sintam-se super à vontade de questionar, conversar, a gente está aqui para conversar, não para palestrar ou trazer uma verdade absoluta. Certo? Então, como o tema inicial é saúde mental, e eu, como boa sanitarista que sou, né, porque tenho formação, tenho doutorado na saúde coletiva, então me considero, sim, sanitarista, eu não consigo discutir a questão de saúde mental sem conversar com vocês o que é saúde. Vocês já pararam para pensar o que é saúde? O que é saúde para cada um de vocês? Alguém ousa compartilhar seu pensamento sobre isso? Cri, cri. Saúde é muita coisa, né? Isso. Que coisas, Ianca? Então, eu acho que a gente pode pensar partindo desde os aspectos do indivíduo, né? Então, físicos e biológicos da pessoa, mas que se expande para além, envolvendo relações, o ambiente onde essa pessoa vive, né? Condições sanitárias, de trabalho. Acho que tem um grande universo aí por trás do conceito de saúde que pode ser explorado. Então, aqui tem o pessoal trazendo no chat, o Rafael trouxe não sentir dor, que eu consegui ler. O Bruno, o André, se eu não me engano, trouxe ali, consigo me. Aí, né? O Gabriel, saúde no modo binário, estou saudável, não estou saudável. Tudo isso que vocês estão trazendo são conceitos de saúde que a gente aí vem vendo ao longo do tempo. Bem-estar, como a Amanda está trazendo, foram discussões, né? A princípio, existe uma discussão de saúde como ausência de doença, o primeiro pensamento que a gente pensa, né? Aí a OMS, a Organização Mundial da Saúde, traz aquela máxima, né? Completo bem-estar físico, mental, social, não apenas ausência de doença. Eu sempre fui muito invocada com esse conceito da OMS, porque assim, como é que é um completo bem-estar social? Enfim, eu posso estar super bem de saúde mental, mas com uma dor de cabeça. Então, eu estou sem saúde. Eu posso estar com a conta bancária zerada, mas o resto está tudo bem, eu estou bem de saúde. Né? Então, bem utópico, exatamente. Então, é um conceito amplo que eles tentam ampliar,
E na evolução do processo de saúde, a gente tem trazido os determinantes sociais, né, que foi o que a Ianca trouxe para a gente ali, né, o contexto, a economia, várias coisas. Mas tem um conceito de saúde que eu aprendi, que é trazido por Canguilhem, que diz que a saúde é a nossa capacidade de reagir. Saúde é um luxo biológico, ou seja, a capacidade que nós temos de reagir às diversidades, às dificuldades da vida. Então, a partir disso, se eu tenho uma gripe, se eu tenho um Covid, o meu corpo consegue reagir, superar, eu tenho saúde. Se eu tenho um problema econômico, eu consigo trabalhar para melhorar, de certa forma, isso é saúde. Então, é sempre esse movimento, esse luxo, porque incluindo todas as questões, todos os fatores, saúde é essa capacidade de reação a uma tristeza, a uma dificuldade, a uma perda, a um ganho. Porque a gente também não pode pensar o conceito de saúde só para o lado negativo. A gente também é afetado pela felicidade, né, Magali? Pelas coisas boas, positivas. Então, assim, essa é um conceito de saúde que, para mim, cabe bem, né? Porque, assim, a capacidade que a gente tem a reagir. Tem pessoas que têm facilidades a reagir a determinadas coisas mais facilmente do que outras, tem coisas que são fáceis para mim e podem ser difíceis para outros e vice-versa. Mas todos nós temos essa capacidade de reagir, uns mais, outros menos. Então, concordam? Magali, quer falar? Talvez a gente saiba mais sobre saúde quando ela falta, né? Porque aí a gente sabe que está sem. Né? Porque enquanto está tudo bem, a gente vai levando, né? Aí quando vem alguma coisa mais séria, uma dor, uma doença, aí a gente pensa, bom, estou sem saúde. Agora é um problema, né? Sim. Sim, porque assim, é a coisa que a gente não para pensar só quando ela falta, né? Quando ela começa a incomodar, como ela é ausência. Mas, dentro desse processo, e aí a gente está falando aqui de saúde no contexto geral, né, gente? Então, dentro desse processo, a gente nunca pula de um estado saudável para um quadro grave de qualquer coisa, seja física ou mental, assim. Hoje eu acordei deprimida, depressiva com diagnóstico. Hoje eu acordei com câncer. Hoje eu acordei com um problema cardíaco. Hoje eu acordei com um adoecimento grave. Não. Existe um processo, existe um caminho que é traçado em que o nosso corpo físico e mental nos sinalizam constantemente a perda, a falta, ou a dificuldade que ele está tendo para lidar com alguma coisa, com alguma questão, seja ela qual for, né? E aí tem uma conexão que a gente esquece. A nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, ela usa do nosso corpo físico para sinalizar problemas. Existe uma tendência de todo mundo pensar que a saúde mental é uma coisa, que ela vive num plano das ideias, num plano fantástico aí, né? Inatingível, subjetivo, e a saúde física é outra coisa. Só que quando a gente fala de saúde, a gente não está falando de uma ou de outra, a gente está falando de tudo, de um conjunto. A saúde mental está colada na saúde física. E se tem um problema de saúde mental, de adoecimento mental, não é doença mental, tá, gente? É de alguma questão emocional que está desequilibrada, que está incomodando, aquela coisa, sei lá, tu ouviu um feedback que ficou entalado, e tu não conseguiu dar um retorno, dar um posicionamento, se colocar, terminou um relacionamento e aquele relacionamento não ficou bem acabado, isso tudo reverbera no nosso corpo físico, porque são as nossas emoções. Quantas vezes a gente já não ouviu uma referência de que quando se acaba um relacionamento, o coração dói? Dói, né? A gente sente uma dor aqui no peito, é físico. Quando a gente perde alguém importante ou tem uma situação de doença, de risco de perda, o corpo sente a dor emocional.
A pessoa perde a fome também, perde o apetite. Vai perdendo, vai se desestimulando. Então, tudo isso é para a gente parar e pensar que a gente é uma coisa só. A gente não está separado. E esse processo de saúde e doença e adoecimento, ele é algo que ele vai sendo sinalizado. É uma dor de cabeça aqui, leve. Vamos lá, me ajude aí, pessoal. Uma insônia, uma gastritezinha, um mal-estar no estômago, um medo, dor nas costas, dor de garganta, isso aí, pessoal. Que mais? São coisas que o corpo está sinalizando, porque, assim, nosso corpo, ele trabalha para a vida. Sono excessivo, insônia, isso aí, cansaço, estresse, né? Todas essas coisas são sinalizações de que algo está fora do tom. Claro, se são coisas temporárias, houve um evento, né? Por exemplo, tem uma apresentação na Bridge para fazer, né, Magali? E aí a gente fica ansiosa um dia antes, assim, não dorme direito, fica preocupada, será que eu vou conseguir me fazer? Será que vão gostar? Não sei o que. Ok, passou a apresentação e tá tudo volta ao normal, ok, isso é não parar de comer também, com certeza, Gabriela, com certeza. Então, isso é normal. Tem um evento que nos deixa preocupado, ansioso, a gente ficar, perder sono, ok, passando o evento, tudo volta ao normal, tudo bem, é isso, faz parte. Tem um evento estressor, tu vai ter uma reação estressante. Terminou o evento estressor. A gente está falando dos sintomas corriqueiros, assim, do dia a dia, né? Porque a depressão, quando ela se instala, como a Carla disse, é um processo que começa com esses sintomas corriqueiros, até que ela vai se estabelecendo, né? Então, antes de um quadro depressivo se instalar, já começou a ansiedade. Da ansiedade, a pessoa vai para a síndrome do pânico. Tá ligado isso, ansiedade, síndrome do pânico, as somatizações estão ligadas aí também, e depois a depressão, quando se instala, né? A depressão, quando ela se instala, ela é uma depressão que a pessoa não tem mais vontade de viver. Ela não quer levantar, ela não quer ir para o trabalho, ela não tem vontade de ver pessoas, ela perde os interesses, as coisas que ela gostava de fazer, ela não tem mais vontade, ela não quer mais sair com aquele amigo, o relacionamento já está ruim, tudo vai ladeira abaixo, né? Então, aí se instalou um processo depressivo que a pessoa vai precisar de ajuda, né? Às vezes medicamentosa, a terapia sempre, porque não tem como sair de uma depressão sem uma terapia, né? E se a gente for pensar, né, de acordo com a OMS, 320 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. Imagina agora, depois dessa pandemia, né, o que está acontecendo? Muito mais. Os níveis de ansiedade subiram muito mais. A gente está numa escalada, assim, desenfreada, né, de doença mental. Como levar tudo isso, né? Como que nós aqui, estamos aqui hoje falando numa boa, a gente também está sofrendo o impacto disso tudo. E como que a gente vai levar o nosso dia a dia e seguir tocando a vida e dando conta de tudo e ainda ter que achar um jeito de ser feliz, né? E de estar bem, com tudo isso acontecendo. É muito difícil, né? Eu acho assim, eu mesma, nessa pandemia, teve momentos que eu parei e chorei. Eu chorei de tristeza, né? E foi muito bom quando eu consegui fazer isso. Porque em algum momento a gente tem que chorar, em algum momento a gente tem que extravasar o que a gente sente. E o que a gente vê, né? As pessoas seguram a emoção. Emoção se transforma em toxina. Toxina vai para o corpo e prejudica os nossos órgãos mais importantes. E aí começam as somatizações. Então, a pessoa que não se permite sentir, a pessoa que não consegue conversar com alguém, que não se abre, que não desabafa, ou que não vira a mesa em algum momento, essa pessoa é um candidato certo, assim, para um estado depressivo mais grave, né? Então, a gente estava falando, né, Carla, ontem, sobre a questão das emoções e a importância da gente
conectar as emoções, porque às vezes a pessoa chega num nível de congelamento tão grande que ela não sabe o que ela sente. Ela sabe que ela tem a dor de cabeça e tá bom, ela nem quer saber o que ela sente. É muito mais fácil eu ir no médico e pensar, é o meu coração, é a minha cabeça. Porque se eu parar para pensar que sou eu e o que está acontecendo na minha vida, eu vou me sentir vulnerável. E eu não quero me sentir vulnerável. E às vezes sentir é estar vulnerável, né? Mas a gente vai se embrutecendo, a gente vai se armando para aguentar tudo isso que está aí, né? E a gente é forte a maior parte do tempo. Mas quando a gente aprende a se conectar com as emoções e sentir e se permitir, tá triste um dia, ou chorar, ou ter raiva e realmente ter raiva e descarregar de alguma forma, seja canalizando numa corrida, numa arte marcial, lutando boxe. Tem gente que é muito raivosa que deveria lutar boxe, deveria fazer uma arte marcial e descarregar, para não chegar em casa e descarregar nos seus familiares. Né? Nós somos pessoas diferentes, nós temos biotipos diferentes. E como é que cada um de nós lida com essa emoção, né? É difícil, porque a gente aprendeu lá atrás, quando é criança, a se conter, né? A se controlar. O que os pais fazem, geralmente, né? Eu atendo crianças há bastante tempo, então tenho bastante experiência com isso, né? Filhinho não pode chorar, não pode ter raiva, não pode ter medo, a criança chorar é feio, tem um ataque de raiva, por favor. Os pais já não querem lidar com a emoção. E a emoção, ela vem no nosso sistema como algo que regula o nosso equilíbrio. Nós não somos só uma mente que pensa, né? Nós somos um todo. E esse todo tem que estar funcionando bem para a gente ter saúde, né? Então, quando lá atrás a gente começa já a não poder sentir, não posso sentir, não posso chorar, não posso ter raiva, tem que ser uma pessoa, né, controlada. Isso aí, ali começam as questões de falta de conexão com a emoção. Porque se meu pai não se conecta emocionalmente comigo, se ele não sabe o que eu estou sentindo, eu também não vou saber. E a gente começa a viver numa vida paralela, né? Meus sentimentos no meu quarto, sozinho. Pode ser que de vez em quando tenha uma amiga para compartilhar, mas em casa não tem essa fluidez, né? Que a emoção pode acontecer. Ou começa a ter aquelas famílias disfuncionais, onde as pessoas estão sempre extravasando a emoção. E aí todo mundo é raivoso, e todo mundo quebra a mesa, e todo mundo... Que aí vai para o outro extremo, né? Que também é ruim, né? Mas também as pessoas que extravasam, às vezes, estão melhores que aquelas que se contiveram a vida toda, que depois vão ter um AVC, depois vão ter uma doença mais grave, porque elas estão assim, se controlando, né? Teve alguém que levantou a mão aqui, Magali. Ricardo. Sim. Pode falar, Ricardo. Isso. Eu me senti compelido a dar um testemunho aqui, porque eu passei por tudo isso que você está falando e quem acompanha aqui as reuniões do Bridge sempre me vê falando, eu sempre pareço bem animado e tal. Eu imagino que muita gente não deve imaginar isso, mas eu sou clinicamente depressivo, eu tomo remédio para isso. Eu acho importante compartilhar isso com todo mundo, porque para mim, durante muito tempo, foi uma questão de estereótipo, assim, sabe? Eu via que todas as pessoas me viam como uma pessoa muito alegre, muito para cima, muito para frente, e eu não achava que era justo eu estar triste, eu estar sofrendo, e demorou muito para eu perceber que o que tem por fora não significa que eu tenha que ser consistente com aquilo por dentro. Tanto que a primeira consulta de terapia que eu fiz, o terapeuta falou, cara, se eu te filmasse, tirasse o áudio e mostrasse para alguém, jamais diriam que tu estava falando o que tu estava falando, com esse teor, com esse pesar, com esse sofrimento. Então, eu acho que é muito importante a gente se desprender desse estereótipo também de que uma pessoa depressiva tem que parecer depressiva. Ela não precisa parecer nada. O sentimento, muitas vezes, ele não tem nenhuma razão, como é que eu vou dizer, aparente. Pode ser químico, pode ser um desequilíbrio químico. Muitas pessoas têm isso. E precisam buscar a terapia ainda assim para poder trabalhar e chegar no auge, para chegar no cerne da questão e poder chegar com elas numa solução, né? Eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era 1 ano e meio atrás, por causa da terapia.
E eu, há 1 ano e meio atrás, não me via triste. Hoje eu vejo que naquela época eu era triste, eu era depressivo. E a minha felicidade hoje está muito mais em relação ao que eu me aceitei comigo mesmo, do que o que eu fiz para fora, do que outras coisas aconteceram comigo, de sucesso na minha vida, etc. Eu acho que isso foi mais uma consequência de eu estar bem, do que o que realmente me fez estar bem. Então é isso que eu queria trazer para vocês, que eu acho bem importante, assim. Buscar terapia me fez mudar completamente a pessoa que eu sou muito agradecido por isso. E eu, antes da terapia, achava que eu não precisava dela. Esse é o ponto. Valeu, Ricardo. Obrigada por ter compartilhado com a gente. Acho que a Ana Elisa também levantou a mão, né? Isso. Oi, gente. Eu só queria falar que vocês estavam comentando sobre isso de se permitir ter os sentimentos e tudo mais. E é uma coisa que eu tive muita dificuldade de saber identificar o que eu estava sentindo. Às vezes era, tipo, uma confusão tão grande na cabeça e você sabe que está sentindo alguma coisa que está te incomodando, mas eu não sabia nomear as coisas, assim. Isso me atrapalhava muito para saber como que eu conseguiria melhorar daquele estado. E um livro infantil que a minha psicóloga me passou e que me ajudou muito, assim, chama Emocionário. Ele explica para crianças o que cada sentimento significa, dá exemplo, sabe? Isso, assim, me ajudou muito a começar a identificar melhor, entender o que eu estou sentindo. Enfim, eu só queria mais compartilhar isso mesmo, e como me ajudou, assim, me ajudou demais. Fica a dica, né, Ana Elisa, porque como a Magali estava falando, né, a gente é tão tolhido ao longo do nosso desenvolvimento a não escutar as nossas emoções, não escutar os nossos sentimentos, entender. A gente acaba tendo que, às vezes, ter que ter um emocionário mesmo para poder fazer essa tradução, né, racionalizar de alguma forma, descrever, isso aqui faz sentido, é isso que eu sinto, porque a gente é tolhido e a gente vive. Vocês já devem ter ouvido falar da Facebookolândia, agora deve ter Instagramlândia da vida, né? Que é todo mundo sorrindo, todo mundo passeando, todo mundo em lugares belos, ninguém está triste, ninguém. Né? E aí, como disse o Ricardo, por fora está com aquela cara maravilhosa, esplendorosa, e por trás dessa máscara, porque a gente cria um personagem feliz para mostrar para a sociedade. Até porque a gente também sabe que essa sociedade não sabe acolher sofrimento, não sabe acolher dor, não sabe acolher essas questões difíceis. É mais fácil a gente bloquear, cortar, evitar do que abordar. E aí, como vocês trouxeram, a psicoterapia, ela entra muito aqui. Escrever, com certeza, Bruna, eu sempre indico para paciente meu escrever, não está conseguindo, escreve, me manda o WhatsApp, né? Às vezes, assim, quer falar, escreve, me manda o WhatsApp, a gente aborda na outra sessão, faz um diário, né? Porque assim a gente tem que encontrar os nossos meios de extravasar. A gente não está querendo dizer aqui que a gente tem que quebrar mesmo o tempo inteiro, né, Magali? Porque nem sempre é possível. Às vezes a gente está tendo um feedback do chefe, não dá para, né? A gente tem que... Mas a emoção fica de alguma forma. Né? Não importa de quem vem. A gente não pode... Uma coisa boa é sempre que acontecer algo, poder dar vazão a isso, né? Aconteceu uma situação... Mexe teu corpo, vai fazer uma corrida, vai fazer uma dança, vai botar para fora, vai extravasar, porque o corpo extravasa, né? A pessoa deprimida, geralmente, ela está muito imobilizada, parada, sedentária, né? E isso vai tirando a nossa energia. Quanto mais a gente se mexe, mais energia a gente tem, né? Quando eu fazia step, o tempo que era o auge do step, eu me estressava no trabalho. Gente, eu pisava naquele step com uma raiva, eu imaginava a pessoa que tinha me trazido aquela emoção, e pisava, eu saía leve, tipo assim, bom, eu extravasei a energia da raiva, sem precisar brigar com a pessoa, porque às vezes a pessoa não quer provocar isso na gente, é uma situação, é uma condição, é um posicionamento diferente do nosso, não é? E aí a gente tem que entender, só que às vezes a gente se sente afetado porque aquilo colou em algum lugar nosso que desencaixou.
E aí o importante, né, voltando lá à questão do conceito de saúde, de se conhecer, de entender o que está fora, está saindo do tom, para não deixar chegar num nível muito mais grave, porque o caminho de ida para o adoecimento é o mesmo caminho de volta, não existe saltos, não existe atalhos, né? O processo, ele tanto mais demorar você para buscar ajuda, vai ser tanto mais o retorno, porque à medida que o nosso corpo vai dando conta de lidar com isso sem poder falar, sem poder acessar os sentimentos, maior vai ser o custo para manter o equilíbrio. E o retorno também vai ser na mesma proporção. O Lacan falava que a depressão é uma covardia moral, né? O Lacan é um psicanalista francês muito controverso, muito polêmico, mas ele é muito sagaz também. E eu entendo essa covardia moral, claro que não em todos os casos, em alguns, né? Como aquela pessoa que está vivenciando uma situação e ela não consegue resolver uma situação, né? Ela está levando um casamento que está falido, ela está precisando mudar de trabalho porque ela não tem mais prazer com aquilo, ela está precisando fazer alguma mudança na sua vida profunda e ela opta em não fazer. E ela segue empurrando com a barriga, né? E vai levando, e vai levando. Isso é um fator muito grave para deprimir. Porque aí a pessoa começa a se sentir impotente e fraca. Quer dizer, se eu não posso mudar a minha vida, se eu não posso fazer um movimento, e é nisso que as terapias ajudam, né? O terapeuta muitas vezes está apoiando uma pessoa que já chega, ela já sabe o que ela quer mudar, ela já sabe o que não está bom na sua vida. E a gente é um apoio para isso, né? Porque todo mundo sabe onde é que aperta, né, o sapato ali. Todo mundo sabe qual é o seu ponto frágil, qual é a coisa que não está boa. A gente deita de noite, será que está tudo bem? Não, mas isso não está bem. Então eu vou ter que começar a resolver isso. Como lidar com as coisas? E às vezes é difícil. E as pessoas optam então em não lidar, em fazer de conta que nada está acontecendo. Vamos lá, vamos levar. Então, outro fator importante também que eu observo muito na clínica, assim, a questão de doenças mentais graves, é a questão do ressentimento. As pessoas muito ressentidas, né? Elas tiveram uma perda, elas tiveram uma frustração, elas têm uma mágoa profunda da infância porque não foram amadas, e às vezes não foram amadas mesmo, né? E esse ressentimento faz parte da vida da pessoa. Uma pessoa muito ressentida é uma pessoa que a vida não anda, né? A vida dela está sempre estagnada naquela página ali. Ela não sabe virar página. Ela não sabe seguir adiante, né? Então, eu vejo o ressentimento como também um fator que as pessoas precisam lidar com aquela mágoa, com aquele ressentimento e lidar com aquela emoção que está ali, né? Não deixa passar, né? Fica preso naquela ideia, naquele movimento, e o processo terapêutico ajuda meio que a tirar, a limpar, né? Aí eu lembrei agora com essa questão do ressentimento, uma vez alguns pacientes já chegaram assim, eu comecei a fazer psicoterapia e piorei, né? Não sei se vocês já ouviram falar isso, assim, eu acho vim aqui para melhorar e piorei. É que assim, é um processo, a ferida às vezes está tão dolorida que assim a gente começa a mexer, dói muito. Piora para melhorar, bem isso, Ana, né? Então assim, as pessoas desistem nas primeiras sessões porque tu começou a mexer numa ferida que está muito, muito, muito sensível. Então, até conseguir limpar aquela sensibilidade para começar a dar espaço para a saúde cicatrizar, ela tem um processo, né? Então, é importante que a gente pense nisso, né? Nessa questão de que é uma parte do processo, dá uma certa piora para melhorar, né? Se conhecer, olhar quais são os gatilhos, imagino que o Ricardo e a Ana, que fazem terapia, já conseguem entender quais são os gatilhos que dão uma deprimida, que dão uma baqueada, e que, tipo, opa, aqui, sinal de alerta, tem que criar uma estratégia, cuidar, olhar com atenção,
e quando vai para alguma situação que sabe que se sente sensível, já vai preparado, porque sabe que ali está seu tendãozinho de Aquiles, que é um lugar que pode ser mais difícil, já vai mais preparado, né, para encarar aquela situação. Que, como disse a Magali, né, a covardia moral que o Lacan traz, ela as pessoas têm tanto medo de mudar, têm tanto medo do novo, que às vezes elas optam por ficar com o ruim conhecido. Né? Esse ruim conhecido é aquele lugar que está ruim, mas eu controlo as peças, o meu entorno. Eu tenho um certo controle sobre isso e me mantenho nesse lugar. E não se dão a oportunidade de entender que, bom, já que está sofrendo, vamos sofrer para melhorar, né, gente? E não para ficar no lugar que está ruim. Mas a mudança, de novo, é tão assustador que as pessoas optam por, não, vou ficar aqui. O fato é que, às vezes, a pessoa se apoia exatamente naquela situação, que é a situação que ela quer se livrar ou que ela quer resolver, né? Mas ela também se apoia ali. Como é que ela vai fazer? Aí gera um conflito, né? Então, a conversa, poder olhar, falar disso, né? Eu já tive alguns casos que as pessoas chegaram para mim e disseram assim, olha, eu vim aqui porque meu marido me mandou, que minha mãe me mandou, que a minha esposa, minha namorada me mandou. Tá, mas por que eles te mandaram para consulta? Ah, por isso, aquele outro. Beleza, por isso, aquele outro te incomoda? Não. Então, querido, vai com fé, porque aqui tu não vai conseguir trabalhar, porque assim, aquilo não é um fator que incomoda a pessoa, incomoda o terceiro. Então, talvez quem tenha que ir para terapia é o terceiro, e não a pessoa. Mas o terceiro não consegue vir, né, Carla? Ele manda o que está mais saudável, né? O que tem coragem de ir lá e dizer assim, bom, enfim, mas porque o processo não rende. Se a gente não se sente incomodado, se não se sente desconfortável, a gente não vai sair. A gente gosta de coisas boas e confortáveis. E também tem uma coisa que hoje está muito na moda, porque as pessoas hoje estão muito individualistas e narcisistas, né? Então, o narcisista, ele acha que ele não tem culpa de nada. O culpado é sempre alguém, né? Hoje a gente fala muito em relações tóxicas, essa coisa que todo mundo já deve ter ouvido. E então, como é que ele vai se responsabilizar pelo seu processo, né? Não vai se responsabilizar. Então, ele vai mandar a mulher, é tu que tem é tu que tem problemas, né? Mas ele não consegue ver que ele precisa pensar que ele pode estar errado, pensar que o outro pode estar certo, ou abrir para reflexão, né? E essa rigidez é muito comum hoje, né, nos relacionamentos. Sempre tem uma parte. A gente vive no momento da terceirização da culpa, né? Todos os outros a gente terceiriza tudo, a culpa, a responsabilidade. Eu sou perfeito, eu sou lindo, eu sei tudo. E a terapia te bota um espelho na frente, assim, olha, eu acho que tu tem uma cicatriz aqui, ó. Acho que não é bem assim. Quando vocês estiverem num relacionamento que o outro já está dizendo que vocês são culpados de tudo, abra a porta e sai correndo, porque é um narcisista certo e ele vai fazer de tudo para provar que ele está certo, né? Aí tem que ver se vale a pena, mas eu concordo com a Magali, acho que é melhor sair correndo antes que se apegue mais. E, infelizmente, são pessoas que não chegam no consultório quase nunca, né? Quem chega são as suas vítimas, já ressabiadas, machucadas e às vezes com processos bem doloridos, né? Sim. E quando eles geralmente são da família. Como conviver com essa pessoa difícil, né? Dando limites. Essa pessoa difícil precisa de limites. Como que eu posso dar limites? Às vezes é levantar e sair, levantar e ir embora. A gente não tem que... aquilo que a Carla falou antes, né? Tá com dor, tá com raiva, vai lá, chuta uma almofada, chuta um sofá, vai fazer alguma coisa, mas não chuta a pessoa. E algumas pessoas elegem o familiar como saco de pancada, né? E o saco de pancada tem que ficar aguentando. Ah, não...
Se não existisse família, não existia terapia, com certeza. A família é o início de tudo, né? É o início, meio e fim, né, Magali? E as pessoas jogam, né? O seu lixo emocional, não é nem a emoção que ela está canalizando, ela está jogando o seu lixo no outro. Então, não aceitem lixo de ninguém, vocês podem levantar e ir embora, né? Porque ninguém tem o direito de jogar o lixo sobre nós, né? A gente pode ficar com raiva de alguém, mas aí eu vou fazer. O que eu vou fazer com aquela raiva? Eu vou fazer alguma coisa, mas eu não vou jogar no outro. Porque a raiva pode ser elaborada elaborada e devolvida de forma construtiva, né? O exemplo que eu trouxe antes de um feedback, por exemplo, de um chefe, né, que te deixou com raiva. Você pode parar, pensar, elaborar e, num outro momento, chegar para essa pessoa que te deu feedback. Olha, pensei naquilo que você me trouxe, eu concordei com tal e tal aspecto, realmente eu tenho que melhorar. Mas, no entanto, em tal aspecto, eu fiquei na dúvida. Eu não sei se é bem assim. Gostaria de conversar mais um pouco, porque essas emoções, elas trabalham a nosso favor. A gente tem que aprender a escutar. O medo e a raiva, elas têm suas funções, né? O nojo, elas têm funções de salvar a vida, inclusive, né? O medo, ele nos torna mais alerta algumas situações que podem ser de risco, a raiva nos sinalizam que tem alguma coisa que está nos trazendo desconforto, que está passando do nosso limite, que está exacerbando, né? Da mesma forma, o nojo, a gente não vai botar a mão numa coisa que está com um aspecto estranho, assim, né? Tipo, opa, tem um instinto de vida aí, eu não vou botar, sei lá, o que é isso, se vai me machucar ou não. Então, todas essas emoções, elas têm sua função positiva no caminho da vida. A gente tem que entender elas e trabalhar elas a nosso favor. Tem um filme que vocês já devem conhecer, que é o Divertidamente, que mostra muito bem essa questão das emoções. Aquela questão da alegria, está sempre tentando dominar alegre, e não entendia muito bem a função da tristeza, até que lá no meio do caminho ela entende que a tristeza sim é importante. A tristeza não deve ficar guardada no círculo, né? Não deve ficar lendo livros, ela tem que fazer parte, que aí é outra coisa que é importante. Tristeza é diferente de depressão, porque eu estou triste, eu estou deprimida, são coisas. Às vezes as pessoas estão tristes e elas falam que estão deprimidas. E elas não estão deprimidas. Deprimidas é um diagnóstico, é um adoecimento. Tristeza é um evento, é um momento, é uma coisa que pode ser um luto em função da perda de alguém, o término de um relacionamento, uma perda de trabalho. Isso é tristeza. Não cuidar dessa tristeza pode levar, sim, a uma depressão. Mas são coisas diferentes. A gente não vive deprimido, a gente vive triste, alegre. Ou ainda aquela pessoa que não entra, não conecta com a tristeza, né? Perdeu alguém, não faz o luto porque não conectou. Tem pessoas que vão para o velório do pai e da mãe e não conseguem chorar, ou do avô, seja de alguém. Então, essa pessoa que não chora, ela também vai ser muito difícil ela fazer o luto, né? E é preciso fazer o luto. E o luto a gente faz sentindo. E depois esse luto vai se transformando e a tristeza se transforma em saudade, a saudade se transforma naquela lembrança boa daquela pessoa que se foi, né? Mas se a pessoa não entrar em contato com isso... E às vezes a gente fazendo trejeitos daquela pessoa que morreu, seguido acontece comigo, assim, faço uma coisa e lembro da minha mãe, que eu já perdi, eu começo a rir, tipo assim, aqui, ó, a minha mãe aqui presente em mim, de alguma forma, né, vivendo em mim de alguma forma. Então, é importante a gente acessar essas, acho que teve a... Luciana? Eu li Teacher Luciana, acho que é isso, né? Porque eu sou a teacher do Lab. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Sim. Eu me senti bastante contemplada com a fala do Ricardo, a fala da Mahara. Eu também sou uma pessoa que convive com depressão, né? Tomo medicamento e às vezes as pessoas não sabem porque eu sou uma pessoa de Sagitário, então eu tô sempre fazendo piadinhas.
E daí as pessoas não percebem isso e quando eu virei professora, eu tive que começar a ter o hábito, não o hábito, mas Postura. ter a atitude, a postura de quando tá triste, eu sou uma pessoa que demonstra bastante. Assim, e quando eu tô muito mal, assim, eu chegar e falar, olha, hoje eu não estou muito bem. Então, né, isso acontece, pode acontecer. E eu passei por um término de relacionamento recentemente também. Não foi um relacionamento longo, mas eu tive que passar pelo luto e eu não me conformava com isso. Tipo, como assim? Eu tenho que passar por um luto de um relacionamento que nem durou tanto tempo assim. Mas eu fui vendo as fases acontecendo e eu faço terapia há quase 10 anos já, faz bastante tempo. E isso também acabou refletindo na minha depressão, enfim. E a Mahara comentou sobre essa coisa do luto e como às vezes os sofrimentos grandes até que a gente passa, eles não são considerados assim, né? Essa questão de termos de relacionamento também, quando se perde um animal de estimação, são coisas muito pesadas assim, só que a sociedade vê como uma coisa que não tem tanta importância assim, né? Mas são lutos da mesma forma, é uma coisa que quando eu passei por um luto de outro relacionamento, um livro que me ajudou muito é um livro chamado How to Heal a Broken Heart, ou como curar um coração partido. E é um livro que fala justamente disso, assim, um terapeuta falando sobre os casos que ele via, assim, de pessoas que estavam sofrendo por relacionamentos terminados ou por terem perdido um animalzinho com quem conviveu durante muitos anos, e a pessoa, assim, tipo, quando eu terminei meu relacionamento, eu tive que dar aula, né? Eu tive que ir lá e falar para os meus alunos, olha, eu não estou bem, mas se fosse, sei lá, uma pessoa que tivesse morrido, eu não precisaria ter ido trabalhar, né? Da mesma forma, se uma pessoa perde um animalzinho, ela vai ter que seguir a vida dela, assim, né? Como se nada tivesse acontecido, mas na real ela precisa se cuidar nesse momento, né? É bacana que a Mahara trouxe, né, e a Luciana também trouxe, a coisa de que o luto, ela não é só pela perda de alguém, né? E quando a gente termina um relacionamento, ou perde um trabalho, alguma coisa, a gente perde ali um investimento que a gente fez, afetivo, uma expectativa que a gente colocou ali de sucesso, de crescimento, houve um investimento da gente afetivo para aquilo. E o luto trata justamente disso, desse corte, dessa interrupção ou da falta do retorno de todo esse investimento, de todo esse desejo de dar certo, né? Quando termina um casamento, um relacionamento, né? Aquela coisa que a gente pensa lá no início do relacionamento, vou casar, vou ter isso, vou fazer aquilo, a gente vai viajar, bababá, bababá, e daqui a pouco aquilo sofre um corte, né? E aí a gente fica meio assim, oi? Né? Enfim, o que faz com isso? E as pessoas não valorizam, né? Valorizam, por exemplo, se morreu alguém, tudo bem, tu tem direito a ficar 3 dias de luto. Não é isso que diz lá a legislação? 3 dias, uma semana, você pode ficar de luto, depois você tem que voltar a trabalhar. Mas não é assim que funciona emocionalmente, não são dias que vão definir, né? São outras coisas que vão definir a forma como cada um vai ser mais rápido, outro mais lento, mas todo mundo tem seu tempo para lidar com isso. Ricardo, eu confesso que o teu texto foi muito grande e não deu tempo de eu ler aqui no chat. Não sei se a Magali conseguiu ler. Deixa eu ver se eu acho. Tu pode clicar ali no canto direito, se tu quiser que apareça o chat. Aqui. Todas as mudanças, mesmo aquelas pelas quais ansiamos, têm sua melancolia. Que deixamos para trás é uma parte de nós mesmos. Precisamos morrer em uma vida antes de entrarmos em outra. Legal. Anotelli Franz. É isso mesmo, porque a partir do momento que a gente faz uma escolha, né, a gente tem que abrir mão de algo. Para poder pegar uma coisa, a gente tem que liberar as mãos para poder pegar aquela coisa. E é esse o movimento da vida constantemente.
De buscar o novo, abrir mão de algo para ter, né, algo velho para alcançar algo novo. E eu acho que tem uma questão importante também, que eu acho que a impermanência é uma das leis da vida, né? A gente sabe que tudo muda e tudo vai mudar, e vai seguir mudando. E as pessoas, elas se agarram às coisas pelo medo dessa mudança, né? E aquela história, tá vindo uma onda, o que que tu vai fazer? Tu vai surfar com a onda ou tu vai deixar, né, Carla? Lembra da onda ontem que a gente falou? Sim, sim. Ou tu flui com as coisas e com a vida, ou tu empaca porque tu não aceita os processos. E o que é difícil para nós ocidentais, né? Saber que a morte também faz parte da vida, e que o luto faz parte da vida, e que o fim também faz parte. E como aceitar isso? Como lidar com isso? Porque nós, ocidentais, temos essa coisa de não podemos parar, a gente tem que viver, a gente tem que ser forte, a gente tem que batalhar, a gente tem que conquistar, a gente tem que chegar no pódio o tempo todo, a gente tem que ter sucesso, né? E quando não der certo, porque o fracasso também ensina. A vida é uma escola, né? E se só der certo, será que eu vou aprender? Se só tiver sol e nunca chover, será que a semente vai germinar? Não, né? A tristeza, ela aprofunda, ela faz a gente ser mais profundo, mais sensível, ter mais empatia com a vida, com os outros. Mas aquela pessoa que não quer saber da tristeza, ela vive naquela superficialidade da alegria e ela não consegue tocar. Vive triste. Não quer saber da tristeza, vive triste e faz de conta que não é. Exatamente. A grande ambivalência, quase esquizofrenia que o ser humano vive hoje, né? Sente uma coisa e mostra outra, né? Mas eu acho que com essa pandemia, a gente vai, a posteriori, ter efeitos muito interessantes, né? Nada vai ser para agora, mas eu acredito na evolução, acredito na transformação do ser humano, da humanidade, eu tenho esperança que a gente está aqui para crescer, para melhorar, né? E acho que a vida é uma escola, que a gente está para evoluir e aproveitar tudo que nos acontece, né? Desculpa a facada, depois vamos passar... Não era a intenção. É uma facada com paixão, com sabedoria, com amorosidade. Mas, às vezes, a verdade dói, né? O que a gente vai fazer? Exatamente. Mas é isso, eu acredito que a humanidade, pós essa pandemia, vai se dar conta de muita coisa. Está vindo uma gurizada aí, bárbara. Eu tenho uma filha de 14 anos que já tem ideias incríveis, ela e as amigas. E, nossa, a gente tem que seguir acreditando, resistindo bravamente às coisas que estão ruins, porque vai passar, e seguir acreditando que a gente pode sim, né? Melhorar a nossa vida, melhorar a vida do nosso país, melhorar a vida dos nossos amigos e colegas. O que a gente puder para ser um fator de melhora é melhor do que ser parte do problema, né? Então, vamos ser parte da solução das coisas, né? Pensar nesse sentido. E não há nada que seja tão ruim que dure para sempre, né? Tem um ditado, não há bem que dure para sempre, nem nada que não acabe. Tem um ditado popular que fala isso. O importante é que, por pior que seja... Desculpa. Oi? Pode falar. É que na minha... Eu tava pensando que aquele não é nada ruim que não possa piorar, mas era para eu falar para mim mesmo. Tudo bem, não tem problema. Mas, assim, o importante, né, gente, é lembrar que tudo passa, tudo vai passar. Não importa, tanto bom quanto ruim. Então, se está muito ruim, tenha um pouco de paciência, faz o teu movimento, que isso vai passar, vai aliviar, e o bom vai vir, enfim, né? Essa semana eu até postei uma frase que dizia assim, o arco-íris só vem depois da chuva, acostume-se, essa é a ordem. Então, assim, não vai ter arco-íris sem chuva, né? Então, faz parte do processo, o bem e o mal, o bom e o ruim, tudo isso são movimentos que vão nos impulsionando, de alguma forma, a amadurecer, a crescer, a lidar melhor com algumas coisas, né? Tudo está, nada é, na yoga, disse a Luciana, né? E é importante esse movimento de entender que tudo tem um tempo para acontecer, para acabar, para iniciar, são movimentos da vida. Magali. Então, e eu acho que agora que a gente não pode deixar de lembrar do Setembro Amarelo, né? Que a gente está nesse mês de prevenção ao suicídio,
E como é importante isso, né? Eu estava vendo aqui, uma pessoa se suicida em 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. É muita gente, né? E isso é o que se sabe, né, Magali? Porque assim, é o que se fora sabe. o que não se sabe, o que não está dito, o que fica na tentativa, o que fica no pensamento, Sim. e com certeza esse número é muito maior. São em torno de 800 mil pessoas por ano, se não me falha a memória, os dados de pessoas que se matam. E cada vez mais adolescentes e jovens também, né? Crianças também. Então, é muito sério isso, né? Essa depressão que está ali mascarada, aquela tristeza não resolvida, aquela pessoa meio deixada de lado, ou alguém não viu, alguém não se deu conta, ou a pessoa mascarou muito bem. Pode falar, Luiz. Eu queria só comentar uma coisa que eu nunca tinha me ligado assim, mas eu vi uma publicação de um psicólogo ontem e fez muito sentido para uma situação que eu vivi, assim, que ele estava falando do quanto as pessoas que estão assim muito mal numa situação depressiva e tudo mais precisam realmente dessa ajuda profissional, assim, né? Do quanto que a gente também, quanto é perigoso uma pessoa que não é um profissional tentar às vezes resolver o problema, porque pode acabar piorando, sabe? E foi uma coisa que eu senti bastante, assim, que tinha pessoas na época em que eu estava mais depressiva que tentaram me ajudar e acabavam piorando muito a situação. E eu acabava ficando mais mal ainda, porque, tipo, eu queria passar para a pessoa que ela ajudou, porque eu sentia o esforço, mas na verdade estava piorando a situação, sabe? E realmente só resolveu mesmo, assim, com. Lógico que é importante ter o apoio das pessoas nesses momentos, mas acho que é importante frisar que é essencial que você tenha acompanhamento de profissional, assim. É verdade. A Ana Elisa e a Mahara, né? A gente se sente culpado por estar mal, né? Mas não tem por que se sentir culpado. Estar mal faz parte, estar bem também, enfim. É aceitar esse nosso lado negativo, esse lado, né? De que esse movimento, esse lado, vamos dizer aí, o lado negro da força, ele faz parte. A gente tem que encarar ele, tem que enfrentar e lidar com isso, né? Não esconder embaixo do tapete, porque daqui a pouco o tapete não dá mais conta. Até porque a gente vive num mundo de dualidade, né? Tudo no nosso mundo é dual, né? Mas a gente fica sempre querendo pender para um lado da balança só, né? E aí que a gente força a barra. Eu gosto muito do budismo, né? Quando fala da coisa do caminho do meio. Achar o caminho do meio, achar o caminho do equilíbrio. Nem tanto numa ponta e não tanto na outra, né? A gente tem que achar uma forma de caminhar no meio e se a gente tentar isso, a nossa vida vai ser mais equilibrada. Com certeza. E acho que nosso tempo está acabando. Eu só queria, a gente falou de uma perda, queria dar uma dica para vocês, não sei se vocês gostam de animação, eu amo animação. Tem um filme que se chama Família do Futuro, em português, e Meet the Robinsons, em inglês. É muito legal, fala muito da coisa do menininho que tem dificuldade com o erro. Meu Deus, ele passa um perrengue, ó, o pessoal aí já viu, né? Então vale a pena para quem não viu assistir, porque é assim, uma história bonita de como lidar com a questão do erro, né? De errar. E eu quero saber que quadrinhos são esses que estão rolando aqui no chat. Bruna, tu faz quadrinhos? A Bruna é maravilhosa, faz esses quadrinhos com esses diálogos perfeitos. Vou achar no Instagram, vou estar aqui. Foi por isso que eu comentei que eu achei facado, assim, porque vai muito de encontro com várias coisas que eu reflito e eu penso. Até eu comentei ali em cima que escrita é muito bom. Eu normalmente faço a escrita e a ilustração junto, né, que vem depois, mas normalmente sempre tem um processo de pensar sobre um sentimento, alguma situação, ou luto aqui, que a gente falou bastante sobre luto, né, que tem várias facetas, pode não necessariamente ser um luto só de uma pessoa, tem vários tipos de luto que a gente passa na vida. E eu comecei a fazer os quadrinhos muito como um processo terapêutico para mim, sabe? Para conseguir externalizar algumas coisas, que eu tenho um pouco de dificuldade de conversar com pessoas sobre isso. E aí eu comecei a divulgar e eu comecei a perceber que esses sentimentos que eu tinha, que eu achava que eram muito particulares, eles conseguem conectar com outras pessoas, né? Eu não tô sozinha nas coisas que eu sinto.
E aí acho que isso que o pessoal está comentando, que curte porque acho que tem um pouco dessa conexão com as outras pessoas também. Com certeza. Vou te seguir, a Mahara já botou ali. Vou compartilhar também teus quadrinhos no Instagram, porque valeu, obrigada. Essa coisa do lúdico, né? Ela explicita mais facilmente. Assim, a gente tem uma conexão visual muito importante, né? A gente é muito visual nas nossas relações, no geral, né? E essa coisa do lúdico, né, Bruna, às vezes é difícil, o desenho às vezes expressa muito mais, o quadrinho expressa muito mais do que muitas palavras, às vezes um parágrafo gigante, um desenho, opa, caiu a ficha, né? Bacana, que legal que você achou esse meio aí. Então, acho que era isso, né, Magali? Acho que sim. Agradecemos aí a oportunidade, ficamos à disposição para conversar mais em outros momentos. Parabéns para vocês super aceitaram o convite, participaram com nós, não ficou uma coisa assim, foi muito bom. Terapia em grupo. Essa ideia. Fale sobre isso, né? Eu tenho uma amiga minha que diz assim, o melô do psicólogo, fale mais sobre isso. Isso aí, fale mais sobre isso. Obrigada, viu, gente, pelo convite e pela participação. Obrigada também, até a próxima. Antes da gente realmente encerrar, né, só agradecer aqui, enquanto está todo mundo, Carla, Magali, por vocês estarem aqui, né, trazerem esse momento para a gente. Agradecer muito, foi muito rico. Espero, né, que tenha sido muito rico para todo mundo, igual foi para mim. E é isso, muito obrigada. Obrigadão. Tá bem, então. Obrigada.